Beleza, pessoal, eu sou o Pedro Cruz e eu sou o diretor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fusão Geek, esse canal onde a gente fala sobre tudo um pouco e navega no mundo geek. Então, vamos lá. Hoje, pessoal, a gente vai fazer um vídeo diferente, o nosso penúltimo vídeo de Homem-Aranha antes da estreia aí, que é uma coisa que a galera tá curtindo pra caramba na internet. A gente vai analisar aqui ponto a ponto do que a gente acha que vai acontecer na trama. Lembrando que a gente está levando em consideração a nossa teoria que a gente trouxe aqui no canal nos últimos 2 vídeos. Se você não viu, tá aqui no cardzinho para você dar uma olhada, tá? Então olha lá para você se inteirar da nossa teoria. Então tudo que a gente falar aqui é com base nessa teoria, com base nesses pontos, tá? Lembrando que se você tá muito hypado, isso é bom, mas assim, segura os ânimos, segura os nervos, tá? Que o filme é do Tom Holland, tá? O filme não é dos outros Homem-Aranhas. Os outros Homem-Aranhas são coadjuvantes nesse filme aí. Então, assim, segura a sua ansiedade, segura o ânimo, que isso tá dando problema aí com muita gente em muito lugar. Então, assim, fica calmo, tá? Que não é Tobey Andrew de 5 em 5 minutos. Tá muito hypada, tá? Então, ó, baixa os ânimos, segura que o protagonista do filme é o Peter Parker do Tom Holland. Então, ele vai estar na maior parte do filme. O filme é sobre ele. Os outros são coadjuvantes, tá? Tendo aí avisado, vamos lá. Passando aqui na edição só para dar um aviso que a gente esqueceu de falar durante o vídeo. A gente nesse vídeo não vai pegar tudo que a gente acha que vai acontecer no filme, não. Na verdade, a gente deixou algumas coisas que a gente acha que vai acontecer em off, tá? Porque senão, né, o filme perde a graça e a gente quer deixar para vocês algum tipo de surpresa, segredos ainda que, assim, a gente até aconselha vocês não correrem atrás para vocês se surpreenderem e ter uma experiência melhor no filme. Então, pode ficar tranquilo que não é tudo que a gente está analisando aqui nesse vídeo, não, tá? A gente está analisando basicamente o que a gente já sabe ou o que já foi confirmado, mas os maiores segredos, as maiores coisas ou até coisas mais sutis a gente deixa para você ter a sua experiência no cinema, tá bom? Então, rapaziada, como a gente viu aí nos trailers, muita gente pensa que o filme começa logo após o mistério ter revelado ao mundo que o Peter é Homem-Aranha. De forma direta. Porém, a gente aqui, em um consenso, concordamos que, de uma certa forma, isso pode ter alguma cena antes disso. Que seria uma cena meio que dos outros, dos vilões que vão vir. Aí eles, pode ser uma cena deles morrendo ou deles meio que acordando confusos, sabe? Exatamente, alguma coisa que vá se relacionar aos vilões. Exatamente. Aí sim o filme realmente começa com o Peter e a MJ meio que tentando fugir ali desse holofote ou até mesmo da própria polícia. E também depois, até mesmo no trailer tem uma cena que vemos eles no metrô, que são eles que podem estar meio que fugindo de tudo isso. Tentando se esconder, né? O melhor lugar para eles poderem se esconder, assim, da lugar polícia, lá embaixo, do holofote, é braba. E o Homem-Aranha deve conhecer esses lugares assim muito bem. Então, assim que a gente acha que vai começar o filme. Então, rapaziada, uma leve observação é que o Peter em si não tem muitas provas coesas contra ele, porque aquele vídeo lá que o mistério lá na mostrou, ponte em Londres e tudo isso, mais. do Peter falando, execute todos eles, cara, nada que uma bela edição não resolva. Ainda mais nos dias de hoje, né? Ainda mais com o óculos lá, edite. Qualquer um com aquele óculos faz estrago. Pode editar. Editar, exatamente. Faz um estrago tremendo, aqueles drones lá. Ou seja, pra mim o Peter talvez sair desse julgamento pode ser resolvido bem rápido. Eu acho que isso inclusive vai ser um dos motivos que vai ser contestado e por que ele vai ser solto no final das contas. Justamente porque as provas que tem contra ele são fichinhas, são provas assim, quase que não tem muito nexo, dado as informações que eles receberam, né? Porque, você matou o mistério. As provas são um vídeo que, como a gente já falou muito bem, poderia ter sido editado, já que nem mostra direito o Peter mesmo fazendo o ato e tal. Então, assim, pode ser tudo refutado. Essa é a questão. As provas que tem podem ser refutadas. E aí, depois que eles vão lá acho que é o metrô, né? Não sei, talvez eles possam ir para algum outro lugar onde eles se achem seguros, que pode ser o colégio, a casa do Peter, a casa do Ned em si, nunca se sabe. Aí ali eles podem ser presos. Tá pra ele falando com o Matt Murdock, que é uma das coisas que a gente quer acreditar que vai levando em base a teoria que a gente trouxe aqui pro canal, né? Que a teoria afirmava que o Matt Murdock ia estar no filme. Não como demolidor, mas como advogado, exatamente, como o Matt Murdock.
Provável que o Demolidor deve aparecer no máximo em uma pós-crédito, se tiver alguma referência a ele, né? Alguma ligação a ele. Talvez mesmo que ele apareça só como Matt Murdock, talvez mais pra frente ele possa vir a aparecer como Demolidor. Exatamente, no futuro, já que eles introduziram, não teria por que não trazer o personagem de volta. E agora, né, também tem muitos rumores de que vai ter o Rei do Crime na série do Gavião Arqueiro, ou seja, nunca se sabe, né, o Rei do Crime é o principal vilão do Demolidor. Lembrando que existem também rumores de que vai ter outros filmes do Homem-Aranha no futuro. Então pode ser que tanto o Rei do Crime quanto o Demolidor reapareçam nesses próximos filmes. Estão falando que vai ser mais uma trilogia, então... reapareçam nesses filmes do Homem-Aranha aí. Então não é possível. Existe aí, a gente acredita que é nesse momento que o Demolidor vai aparecer. Exatamente. Pra salvar o Peter aí da delegacia, dizer, não, vocês não têm prova contra ele, não tem motivo para deixar o meu cliente aqui, e conseguir que ele responda em liberdade para que ele possa voltar para a rotina dele, que é o que a gente tem no segmento daquelas cenas do trailer, né? Que mostra ele lá no colégio, tem gente tirando foto, muita gente em cima, assim, muita aglomeração em cima dele. Exatamente, todo mundo de olho nele, né? Acho que até eu, sendo sincero, se eu descobrisse quem é o Homem-Aranha, acho que até eu queria ficar de olho pra saber o que essa pessoa tá fazendo. Exatamente. O Matt Murdock vai aparecer pra ajudar o Peter aí, dando seus conselhos legais, né, jurídicos, e eu acredito até que ele deve ajudar de graça, dado que ele também é um herói, ele sabe o peso que a identidade secreta pode ter na vida de alguém, e ele mais que deve ajudar o Peter de herói para herói, na broderagem, assim, falar, vou te ajudar, porque é uma coisa que combina muito com o Matt Murdock, dado que ele ajuda pessoas, assim, de forma bondosa, né, até às vezes de graça mesmo, como que ele faz. Então, assim, acho que deve ser isso que ele vai fazer. Ele e o Peter vão começar a traçar um plano jurídico de como que eles podem se livrar desse problema, de como que eles podem inocentar o Peter, né, da acusação de assassinato do mistério. E aí que a gente pode ter aquela cena que, inclusive, o ator Tom Holland mencionou que gostou muito de gravar, que é a cena que tá todo mundo reunido na casa do Peter e eles conversam sobre o que é ser um herói, né, a importância de ser um herói. Acredito que é o Demolidor que vai dar essa pauta. Ele provavelmente deve incentivar, né, fazer aquele papinho em cabeça, incentivar o Peter a ser um herói, incentivar ele a continuar, a não desistir, e pode ser uma cena muito estimulante, uma cena muito legal, então fica de olho nela. Depois disso, eles vão começar a traçar o plano para o que eles vão fazer de fato no julgamento. E aí provável que deva acontecer o primeiro julgamento. A gente está teorizando que vão ser 2 julgamentos ao longo do filme. Esse primeiro julgamento que eles vai todo mundo lá pro julgamento, ter o julgamento, e provavelmente o Peter vai perder esse primeiro julgamento. Vai ser um desastre, ele vai perder essa primeira batalha, não vai conseguir refutar as supostas provas que tem contra ele, e ele vai ficar frustrado. Ou não vai ter esse primeiro julgamento, a gente está enganado sobre isso, ele simplesmente só vai dar continuidade à rotina dele, o quanto está pesada, o quanto está difícil, né? A gente consegue ver isso claramente no trailer, o quanto o mundo está de olho nele, né? Imagina se o mundo estivesse de olho em você o tempo inteiro, 24 horas por dia, como que você ia manter seu relacionamento com a sua namorada, como é no caso do Peter Parker e da MJ, seus amigos, família, né? A escola ao mesmo tempo. Então assim, imagino que deva ser uma coisa difícil mesmo. E essa frustração vai levar ele a pedir ajuda do Doutor Estranho, vai levar ele a pedir ajuda do nosso Mago Supremo para fazer o povo esquecer sobre o Homem-Aranha. Então, o Doutor Estranho começa o feitiço para fazer as pessoas esquecerem do Peter Parker. A gente sabe que esse feitiço aí vai dar um tanto errado, não vai funcionar e não vai dar errado. Vai dar errado porque vai trazer os vilões futuramente. E não vai funcionar porque a gente acredita que, mesmo assim, todo mundo vai continuar lembrando de talvez quem é o Homem-Aranha. Talvez no fim do filme o povo esqueça, mas bem exatamente. Final. A nossa teoria é que, na verdade, só vão realmente esquecer quem é o Homem-Aranha. Só vai se resolver esse problema no final. Porque vale lembrar que os vilões não é o único problema que tem no filme, né? A identidade do Homem-Aranha também é um problema grande. Então, assim, acho que isso só deve ser resolvido no final mesmo. Então, esse feitiço aí vai dar errado, esse problema aí que o Doutor Estranho vai causar provavelmente vai se espalhar aí futuramente para os próximos filmes, né? Como a gente tem Doutor Estranho 2, pode ter continuidade aí nas próximas temporadas de Loki, tem alguma coisa agora a ver com a você falou, eu lembrei de uma coisa. Será que esse realmente é o Doutor Estranho? Eis a questão. A nossa teoria aqui é que é o Doutor Estranho, mas sendo controlado por alguém. Inclusive, deixa aí nos comentários a sua teoria do que você acha. Por quê? O filme inteiro. Exatamente. Esse estranho tá mais estranho do que o costume, né? Tá mais estranho que o normal. E aí o que acontece? Pode ser outra pessoa?
Talvez, gente, aí teoriza que seja um Mephisto, talvez a Agatha Harkness, que também é uma bruxa Skrull poderosa. também, né? Muita gente fala. Skrull. Quem sabe? Porém, a gente aqui acredita que é o Doutor Estranho sendo controlado por alguém. Talvez já o vilão de Doutor Estranho 2. Quem sabe o vilão já não esteja agindo aí, sabe, né? Porque a gente sabe que os filmes da Marvel, eles passam-se basicamente no mesmo tempo. Enquanto tem um filme acontecendo aqui, tem outro filme acontecendo ali do lado. Eles basicamente seguem a mesma ordem, né? Então, enquanto tá rolando Homem-Aranha, pode ser que já tenha partes de Doutor Estranho 2 acontecendo. Então, talvez aí já seja o vilão agindo, possuindo o Doutor Estranho, de certa forma, né? Mas a gente acha que é ele, sim. A gente acha que ainda é um passo muito grande o Mephisto tá aparecendo nesse filme, como muita gente acredita. É muito, como pode dizer, poder pra... exatamente. É algo muito grande para estar, assim, em um filme que já tá bem cheio, né? Então, esse feitiço aí vai ser feito, esse problema aí vai acontecer, o Peter vai ficar, né, decepcionado, obviamente, e provável que o Dr. Estranho vai falar, deu ruim, né, beleza, não funcionou, vai pra casa. E aí, provável que ele vá pra casa, para então, o que a gente teoriza, o segundo julgamento, ou, seguindo a outra versão, o primeiro, né, levando em conta que não teria 2 julgamentos e teria um só. Mas, vamos continuar aqui na nossa visão, que seria o segundo julgamento. O Matt Murdock ia com o Peter se preparar para esse segundo julgamento, a família toda ia lá com eles, depois, né, de alguns deles inclusive ter sido interrogado, né, como a gente vê no trailer anteriormente. Então eles vão para lá pro julgamento. Provável que esse julgamento fique empatado, vou botar assim, dê aquele famoso empate. E aí vem a cena aquele que todo mundo... exatamente. Vem aquela cena que todo mundo tá falando, que é a cena da ponte, né? Aquela ponte lá em Nova York que a gente não sabe o nome. Nessa cena tem uma coisa que vale a pena ressaltar. O Peter tá conversando com uma mulher. Quem é essa nessa moça? hora. Quem é essa fulana? A gente não faz ideia. A gente tem aqui uma teoria, né, de que essa pessoa pode ser alguém relacionada ao julgamento. Uma advogada, talvez, uma secretária, uma promotora de justiça. Uma promotora, exatamente. A gente não sabe direito quem é essa pessoa, mas provável que essa pessoa vai estar do lado do Peter, tentando salvar o Peter de uma forma legal, de uma forma jurídica também. Então, fica aí, né, o que a gente acha, mas pode deixar aqui nos comentários o que você acha também. Seguindo essa lógica, é nesse momento quando o Peter está voltando do julgamento, até porque ele está de terno, a gente acredita que é isso que vai acontecer. Ele descobre quais foram as reais consequências desse feitiço errado que ele Hello, teve. Peter. Hello, Peter. Exatamente. Dr. Octopus e Duende Verde chegam na ponte causando caos, destruindo tudo, explodindo. O Peter é obrigado a enfrentar esses vilões novos que ele não viu ainda e dá o jeito dele lá de se virar para lutar contra esses vilões. Nesse momento a gente sabe que algumas coisas vão ser alteradas, como por exemplo as garras do Dr. Octopus. A gente sabe que elas vão sofrer uma leve mudança. Inclusive a gente falou um pouco mais sobre isso. Se você não viu o outro vídeo que a gente fez sobre o trailer de Homem-Aranha 2, no caso o segundo trailer, você pode dar uma olhada lá e você olhar o que a gente falou também sobre isso, sobre essa teoria, tá? Então daí começa a primeira batalha do filme contra os primeiros vilões. Aí, na Batalha da Ponte, o Peter, ele meio que começa apanhando, porque são dois vilões novos que ele não tem conhecimento. E dois vilões fortes que ele não sabe nada. Que ele não tem conhecimento, que ele não teve nenhuma luta prévia e eles já vieram com tudo. Não é que nem, por exemplo, o Abutre, tipo, ele não conhecia, pô, ele teve um tempo pra ver, porque... E vale ressaltar que tanto o Dr. Octopus quanto o Duende Verde são vilões mais ardilosos e astutos do que o Abutre e o próprio Mistério foi. Eles são, assim, ameaças bem mais perigosas. Inteligentes em níveis que Einstein, bem sincero. Mas aí, depois do Peter, ou ele apanhar um pouco ou ele fugir, chega o Doutor Estranho e ajuda ele e prende os dois vilões, ou talvez um só. Porque a gente acha que o Peter não vai dar conta deles dois sozinhos, né? Obviamente. Claro. Então o Doutor Estranho chega aí pra ajudar, como o Pedro falou. E aí, depois que ele prende ou só o Otto ou o Duende Verde também, eles vão, o Peter e o Estranho, eles têm uma breve conversa sobre o que é o multiverso, e nessa hora a gente pensa que é o o Duende Verde ouve. E aí que faz com que uma das nossas teorias em si seja uma bem coisa, que seria que ele é o vilão principal do filme. Por conta disso, e que talvez nessa conversa o Doutor Estranho ele tenha falado pra ele
das mortes desses vilões, que todos eles morreram brigando contra o Aranha. Aí a gente pensa que o Norman, ele pensa, pô, eu não quero morrer, eu não quero ir pro meu universo de novo morto. Aí ele pode meio que começar a arquitetar um plano para que ou ele volte vivo com alguma magia, ou que ele não volte. E aí ele fique aqui, onde ele tá vivo e bem. Aí a gente pensa que vai ter um bom desenvolvimento pro Duende Verde. Exatamente, pros demais vilões. Como o Pedro falou, é basicamente isso que a gente acha que acontece nessa cena. Por quê? Porque nós, que vamos estar lá sentados assistindo o filme, precisamos entender também o que vai se passar dali em diante. Então, toda essa explicação provavelmente vai ser mais para nós do que para os personagens em si. Explicar o que de fato vai acontecer, o que eles podem fazer, qual é a ideia de cada um, qual é o plano que eles têm em geral. E daí que a gente segue a nossa trama. Dado o segmento nessa cena, a gente vai ver ali que o Norman vai começar a traçar o seu plano maquiavélico. Eu acredito que ele vai esconder seus reais objetivos até o final. Nem os próprios vilões vão saber o que está se passando na cabeça dele. Talvez a gente saiba, mas eles não, né? Exatamente. Talvez a gente vai entendendo com as pistas, mas eles provavelmente não vai pegar que o Norman tá acima deles, que tá pensando em um plano além, focado nele, né? Porque vilões não se importam uns com os outros. Então, provável que o Norman só vai usar os outros vilões e no final das contas ele vai fugir, ou no final das contas ele vai concretizar o plano dele e ficar nesse universo, que pode ser uma coisa muito interessante. Seguindo daí, eles não são os únicos vilões. O que a gente acha que vai acontecer? O Doutor Estranho vai falar pro Peter, olha, você já tá cheio de problema aí com seu julgamento, vai lá resolver isso e deixa que eu cuido desse problema aqui. Porque anteriormente o Doutor Estranho já viu numa cena que a gente tem no trailer quais consequências vão ter no multiverso, quais consequências. Que tá ele assim, exatamente, concentrado lá. Então a gente sabe que ele vai ter mais ou menos uma noção do que cada vilão pode fazer, e talvez isso explique como que ele sabe sobre as mortes, né, que os vilões já vão estar mortos e tal. E aí o Peter vai nessa. E aí que acontece o problema. O Homem-Aranha e o Electro entram nesse mundo, começam uma guerra na cidade, talvez lutando um contra o outro, pelo que dá a entender no trailer. Porque o Homem-Aranha e o Electro em si, eles não se conhecem. Eles e também não são amigos, né? Que foi o que a gente aqui falou. Os vilões não se importam uns com os outros. Talvez mais lá pra frente eles se unam. Sim, por causa do inimigo em comum, entendeu? O inimigo do inimigo é meu amigo. O que provável que ainda deve continuar um tanto estável até o final do filme. E aí, eles vão acabar sendo retirados da cidade, a luta deve ser um pouco maior do que a gente está pensando, eles vão correr para se esconder naquele lugar que a gente tem no trailer, que é meio cheio de árvores, né? Tem alguns fios elétricos e tal. Então, provável que vai lá. Nisso, o Doutor Estranho deve chamar o Peter, deve falar com ele, olha só, tem mais gente aparecendo aí, não vou dar conta de resolver tudo isso sozinho, né? De repente tem até mais coisas que o Doutor Estranho vai estar ocupado fazendo, com coisas maiores, que podem ser só exploradas em Doutor Estranho 2, e vai deixar essas coisas de menores, né, que é só os vilões, pro Peter cuidar. Ele fala, dá lá teu Scooby-Doo, né, igual que tem no trailer, e aí o Peter vai pedir ajuda da dupla dinâmica, né, o Ned e a MJ, para cuidar dele. O Doutor Estranho deve dar aquela roupa mística que a gente já viu no trailer. Aquela preta, né? Exatamente, a preta e dourado, pro Peter capturar os vilões, né? Porque mesmo que o Peter derrote, sem poder prender os vilões não adianta. Então daí a ideia da roupa mística. E aí o Peter vai lá prender os vilões naquele lugar lá louco, pra dar um jeito lá de levar eles até o Doutor Estranho, que é o que deve provavelmente acontecer. E os vilões devem acabar sendo reunidos nessa prisão, onde todos eles vão conversar. E é nesse momento que o Norman vai assumir o papel de principal vilão, de líder do sexteto sinistro, e convencer os vilões a armarem um plano. Qual plano deve ser esse? A gente foge, depois a gente vê o que a gente faz, entendeu? Aquele tipo de lorota. Não, vamos fugir primeiro, depois a gente pensa no que a gente faz, entendeu? Justamente porque ele não quer, talvez, induzir os outros vilões a ficarem aqui junto com ele, né? Porque ele quer ser o rei de Nova York, então ele não quer concorrência, né? Exatamente. E daí começa uma parte que pode ser muito interessante na trama, então fica de olho nessa parte, que é os argumentos que os vilões vão usar para convencer o Peter a soltar eles, né? Tem que ser argumentos muito bons. Eu tô animado para ver essa cena, porque eu quero ver com toda a sua astúcia, o que os vilões vão usar como argumento. A gente tem que lembrar uma coisa, o Peter não é burro.
Porque se exatamente. eles souberem falar, não, se a gente ficar preso aqui, a gente vai morrer. Até mesmo esse Peter Parker do Tom Holland, que é o mais ingênuo, ele não é tão tolo assim. Ele é mais novinho, mais inexperiente. Ele não é tão tolo assim, provável que ele tenha aprendido alguma coisa depois do fiasco que foi a confiança dele no mistério. Exatamente. Então, eu acho que o argumento que eles vão usar vai além do que só o argumento de a gente não tem volta pra casa, né? Que é o nome do No Way Home. filme. Então, assim, eu acho que vai ser algo além. Então, tô bem ansioso e você pode esperar algo bem legal dessa cena, ficar de olho quando ela aparecer, que devem ser argumentos muito bons pra convencer o Homem-Aranha, tá? E com esse argumento que a gente acha que os vilões vão usar, o Peter tenta convencer o Doutor Estranho de liberar eles da onde eles estão presos. Aí o Peter... Talvez até transferir eles pra outro lugar, né? Não mandar eles de volta pra realidade deles e tal. Tem várias coisas que não tem que ser só místicas. Pode botar naquela prisão de Guerra Civil, que fica na água, que eles afundam. Sei, a Tanto balsa. lugar né? aí, isso, a balsa. Tanto lugar aí, pô, não precisa disso também. É verdade. E também, o Peter tenta lá convencer o Doutor Estranho. Aí... Obviamente o Doutor Estranho não concorda, né? Aí vai ter aquela briga que teve no trailer. Aí nessa cena, o Ned e a MJ vão ir lá e libertar os vilões. E aí que começa aquela cena dos vilões eles serem soltos, eles pensarem que estão meio desarmados. Desfalcados, já que todos os 4, né, supostamente são 4, já vão ter apanhado, né? Porque a gente vai ter lá o Lagarto, que vai ser introduzido alguma hora, o Duende Verde, o Octopus, o Electro e o Homem-Areia. E os 3 vão ter apanhado para estarem presos, né? Então é provável que vão estar desfalcados de equipamento. E aí eles pegam o Ned e a MJ, meio que sequestram eles. E tem aquela cena no trailer que eles atacam algum lugar. A gente pensa que pode ser uma espécie de indústrias Stark, algo assim, para eles meio que conseguirem equipamento. Tanto que tem uma teoria de que o Electro usa um reator Arc, que é uma boa fonte de energia, né? Então pode ser que eles até dessa forma que indústria. o Duende Verde consiga aquela armadura nova, aquele planador novo que a gente tem no trailer. Talvez o Dr. Octopus melhore as garras dele também. Mas né? não só as indústrias Stark, talvez eles possam, como pode dizer, introduzir alguma coisa nova, algo assim. Isso aqui a gente está teorizando com aquela parte do trailer que a gente vê que a Tia May tá correndo, né, e o prédio todo tá pegando fogo. A gente acha que aquele prédio é alguma coisa relacionada às indústrias Stark. E o Rap também tá, acho que isso, lá de fora. tentando salvar ela e tudo mais. A gente acha que aquilo ali pode ser as indústrias Stark, porque a Tia May, ela é envolvida com causas sociais. E então sempre tem algum dedo das indústrias Stark nesse meio aí. E como ela está relacionada a isso, talvez ela já estivesse no prédio. Os vilões atacam, o Peter corre para salvar ela. É bem sucedido após uma luta ali frenética contra os vilões. Porém, vale ressaltar um detalhe importante. Na fuga dos vilões da prisão do Doutor Estranho, provável que, como o Peter foi com o Doutor Estranho lá para fora lutar, né, que é aquela sequência de cenas que a gente vê, provável que quem tenha soltado os vilões não tenha sido o Peter, mas a Mary Jane e o Ned. Então, provável que eles vão levar a Mary Jane e o Ned. E aí a gente fica pensando, será que eles poderiam levar a Tia May também nessa continuação dessa cena? Talvez. Como ela não tem nenhum tipo de visão ou participação na cena final, eu acho que não. Eu acho que o Peter vai conseguir salvar a Tia May e vai ser só o Ned e a MJ que vão ser levados, capturados pro final. Então fica aí ressaltar essa cena também. Aí mostra eles lá na Estátua da Liberdade, que falam que vai ser a luta final e falam que vai ter também acho que é homenagem ao Capitão, não é isso? A Estátua da Liberdade 9 é uma homenagem ao Capitão devido, né, depois de tudo que aconteceu, a Segunda Guerra, tudo. Depois de Ultimato, que tanto ele quanto o Homem de Ferro foram reconhecidos aí como heróis nacionais. Porém, seguindo aí a linha de raciocínio, aí eles vão lá para essa Estátua da Liberdade, onde pode ocorrer a luta final e onde esses vilões podem estar de uma certa forma querendo se vingar desse Homem-Aranha, mesmo que não seja o Peter deles. Exato. O Duende Verde nem tanto, né, porque pilantra. Mas aí, talvez eles, como a gente já disse que o Ned e a MJ que vai lá soltar eles, talvez eles estejam fazendo eles dois de refém para atingir o Peter. E aí o Peter fala, pô cara, sozinho eu não consigo. Aí que eles podem ter
A brilhante ideia, a ideia que tá todo mundo esperando, exatamente. o que com certeza todo fã vai vibrar no cinema, sabe? A tela vai tremer. Aí de pensarem assim, ó, a gente não conhece esses novos vilões. Porém, se tem um vilão, com certeza tem um herói. Então vamos chamar o Homem-Aranha deles pra cá. Exato. E daí vem o Tobey e o Andrew na nossa linha cronológica do filme. Exato. Lembrando que, seguindo a nossa teoria, é o que acontece nessa parte final. Chamando então o Andrew e o Tobey, que é o que muita gente está querendo esperar, eles vão ter um papo cabeça ali rapidinho, trocando informações sobre os vilões, trocando filosofias de Homens-Aranhas. Talvez a gente tenha aquela famosa frase, né, que todo mundo especula que pode ter nesse filme. A gente pode ter ali uma troca de ideias sobre o que é você ser um herói também, sobre a ideia de como derrotar os vilões, né? Afinal, esses outros dois Homens-Aranhas. E a frase com grandes poderes. Exatamente. E seria muito legal se fosse o Tobey dizer pro Tom Holland. Seria épico, marcante. Então, assim, talvez tenha aquela cena deles se apontando, né? Do Homem-Aranha, aquele meme que rola aí na internet. Então, depois dessa cena, depois de conversar fraquezas e vantagens, né, desvantagens de cada herói, de cada vilão, eles seguem correndo para o Estado da Liberdade para salvar o Ned e a MJ. E assim a gente dá praticamente o encerramento do final do filme, nessa luta final. A luta vai, com certeza, muito mais além do que a gente espera, porque no trailer a gente já consegue ver as partes do andame vai cair, vai ter choque, vai ter areia do Homem-Areia, vai ser uma luta assim, MJ caindo. Provável que, inclusive, né, por mais que no trailer a gente vê que cada Homem-Aranha tá indo pegar seus respectivos vilões, provável que deve ter um rodízio. Cada Homem-Aranha deve dar um soco em algum vilão em algum momento, ficar trocando aquele tipo de estilo de cena panorâmica que a gente adora. Exatamente. Então, assim, vai ser algo épico. Provável que o Duende Verde vai ficar de fora, assim, no sentido que ele vai ficar planando com o planador, porque a gente sabe que ele é o mais ardiloso, mais astuto. Pensando em algo. Exatamente. E aí que chega aquela parte. A gente consegue ver que os andames caem, a MJ e o Ned se desequilibram e a MJ cai. Muita gente teoriza que nessa cena vai ser o Andrew Garfield, do Peter Parker, do Andrew Garfield, que vai salvar ela como uma referência. Eu acho que não. Até porque se fosse eu fazendo, eu colocaria o Tom Holland. Não faria sentido. É aquela cena como pode ser icônica. Cada Homem-Aranha salva a sua amada. Exatamente. No caso do Andrew Garfield não deu certo, mas... No caso do Andrew Garfield não teria nada a ver, porque essa Mary Jane não é dele. Vale lembrar isso também, que o foco do filme é o Peter Parker do Tom Holland. Ele é o protagonista. Se tiver alguma coisa grande no filme, é relacionado a ele, não aos outros. Então baixa a bola, vale lembrar, tá legal? Muita gente falou, não, mas não é a luva do Tom Holland. Cara, é a luva dele sim. Inclusive eu fui procurar umas imagens para ter base e tudo mais. É a luva do Tom Holland de fato. Então não faria sentido ser outro Homem-Aranha, a não ser ele. Até porque, seguindo essa cena, seguindo o que a gente acha que vai acontecer, pega a visão. O Peter vai conseguir salvar a MJ, claro, porque ela não vai morrer, tá? Então nem adianta você achar, ela não vai morrer. Ele vai conseguir salvar ela, mas nesse processo, o Duende Verde, que é o vilão principal desse filme, passaria e daria um empurrãozinho no Ned, pro Ned cair. E aí, como o Peter tá salvando a MJ, não ia ter tempo de salvar o Ned. Depois disso, dessa cena, não faria sentido ser o Andrew salvando a MJ. Porque pensa, se fosse o Andrew Garfield, o Peter Parker, o Andrew Garfield salvando a MJ, o Tom Holland teria todo o tempo do mundo para salvar o Ned. Não faria sentido. Então vale ao contrário? Não vale. Porque se a gente pensar no roteiro, o roteiro ficaria muito mais rico e mais profundo se fosse, no caso, o Tom Holland salvando a MJ. Tá? Então, assim, provável que não vai ser, tá? É mais uma referência, de fato, do que e se acontecesse isso, do que ser uma ligação direta com outro filme, tá? E aí, com a morte do Ned, provavelmente o Peter Parker do Tom Holland vai ter ali o seu momento mais triste, mais profundo no filme, que de fato vai aprofundar no emocional dele e tal. Ele provavelmente vai ficar com muita raiva do Duende Verde, vai partir pra cima. E aí que os outros Homens-Aranhas devem segurar ele, devem lembrar ele que ele é um herói e não um vilão, nesse sentido. E daí eles seguirem. O Duende Verde provavelmente vai escapar no final do filme. Ele não deve ser morto, como até algumas teorias indicam aí. Porque, como a gente já falou aqui, ele é o mais astuto, mais ardiloso entre esses vilões. Então ele deve ter um plano B, C, D, e assim vai. Entendeu? Então assim... E aí entra as partes finais, né? O que acontece depois da morte do Ned. A
gente não vai falar sobre isso, porque como a gente falou no início do filme, no início desse vídeo, a gente não quer revelar tudo até pro vídeo não ficar sem graça, sabe? A gente quer manter só assim o que a gente já sabe que vai acontecer, as coisas que já são mais spoileadas, mas a gente não vai analisar o final do filme, que a gente acha como vai encerrar, se vai ou não ter continuação desse filme aí e tudo mais, como muita galera fala, até pra você ter alguma surpresa na hora que você for no cinema e assistir o filme. Senão não tem graça, tá? Então assim, a gente deixou algumas coisas que a gente acha, algumas coisas que a gente sabe, assim, em off, mas pra preservar e te dar um gostinho melhor na hora que você assistir o filme, tá bom? Mas não quer dizer que o filme seja ruim, é só pra você ter uma experiência melhor mesmo. Vale lembrar que uma das coisas que a gente deixou aqui de fora propositalmente é quem a gente acha que pode ser o 6º membro do Sexteto Sinistro, porque vale lembrar que até agora só apareceram 5 deles e não o 6º, e eles estão guardando esse 6º a 7 chaves. Há vários indícios aí na internet de que existe esse 6º membro secreto e que ninguém tem absolutamente ideia nenhuma, só a gente tem teorias, e teorias muito loucas algumas até. Então assim, quem você acha que pode ser esse 6º membro que vai surpreender o cinema e vai fazer o cinema vibrar, né? Deixa aí nos comentários, comenta quem você acha que pode ser. A gente tem algumas teorias aqui, mas vai ficar em off, vai deixar mais para vocês terem a opinião de vocês futuramente no cinema. Então, rapaziada, esse foi o nosso vídeo aqui comentando sobre o que a gente acha que pode ser o filme do Miranha, nossa linha cronológica assim. Espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, recomenda para os seus amigos que eu tenho certeza que eles vão gostar tanto quanto você. Vale lembrar também que se você acha, discorda ou concorda, ou se você tem alguma outra ideia do que você acha que pode acontecer nessa linha cronológica, nessa nossa teoria, deixe nos comentários, que a gente sempre olha os comentários, a gente vai te dar uma atenção, vai comentar e de repente a gente pode trazer alguma coisa aqui sobre o seu comentário em outro vídeo também. Então é isso, rapaziada, obrigado aí pela atenção e é isso, valeu, fui!